Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito do capítulo 3, né, que é a Escola de Planejamento, Formação Estratégica como um processo formal. Logo no início do capítulo, na verdade, na página de apresentação do capítulo, ele inicia com uma frase que eu achei bem interessante, resolvi trazer aqui para a gente. Ele fala que, entre aspas, o que eu mais gosto a respeito de ser um filósofo cientista é que eu não preciso sujar as mãos. E aí, até que ponto, né, a gente percebe ou não uma ironia nessa fala, digamos assim. Mas, a partir do meu ponto de vista, a partir da leitura, né, eu trago aqui uma reflexão que aparentemente parece uma ironia de fato, né? Uma vez que nesse capítulo a gente está falando, de modo de resumo, que não dá para pensar estratégia só na teoria, sem pôr a mão na massa, sem sujar as mãos. Então, a gente vai discorrer ao longo do capítulo, né, pensando também nesse princípio, né, que não dá para pensar estratégia sem sujar as mãos. E entendendo ao longo da apresentação a fala que o autor escolheu, na verdade, para estar usando, né, nessa introdução do capítulo. E aí, para falar um pouquinho a respeito da visão geral da escola, né, a gente vai estar trazendo aqui para vocês que a Escola de Planejamento propõe que a estratégia deva ser desenvolvida por meio de um processo formal, sistemático e deliberado, baseando-se sempre na ideia de que com a análise e método, é possível planejar o futuro da organização de forma estruturada, né? Ou seja, o processo do planejamento, né, ele tem que ser um processo formal, ele precisa ser algo estudado e estruturado, né? E acredita-se que com a análise e método é possível planejar todo o futuro da organização de forma estruturada. Esse foi o pensamento influenciado pelo Igor Ansoff, que foi o autor central da escola que a gente está tratando. Falando um pouco agora a respeito das principais características, a gente vai iniciar falando da separação entre a formulação e a implementação, né? O que isso quer dizer é que toda a estratégia ela é pensada por especialistas, consultores, pessoas pensantes, digamos assim, né? Que é o que a gente destacou lá no início do capítulo. Ou seja, as pessoas que executam não estão no mesmo grupo das pessoas que pensam, né? E aí a estratégia ela é comunicada pelos responsáveis pela execução, né, que é o operacional e quem está realmente na linha de frente. E aí a gente pode destacar até alguns problemas dessa separação, porque pode faltar comprometimento da parte dos executores, já que os gerentes, digamos assim, não vão estar perto, né? A dificuldade de adaptar a estratégia à realidade, uma vez que quem está pensando não conhece a realidade da execução, e isso pode atrapalhar um pouco também o planejamento. E os planos, eles funcionam bem melhor no papel do que na prática, né? É um cenário perfeito, o planejamento, quando você não conhece os problemas que tem na prática. Como segundo ponto, a gente pode falar das etapas formais, que a escola do planejamento, ela defende que o processo estratégico deve seguir etapas lógicas, né, estruturadas, pensadas e sequenciais, para isso trazer previsibilidade e controle, né? E aí essas etapas elas são a análise situacional, que se trata de um diagnóstico, o estabelecimento de objetivos, a formulação de estratégias, a avaliação e, por fim, a implantação, né? A importância disso é que ajuda a estruturar o pensamento e criar uma linha de raciocínio claro e defensável que possa ser executado, né? Para finalizar aqui a discussão das características principais da escola, a gente vai destacar o uso das ferramentas analíticas, né?
uma vez que a escola de planejamento ela faz um uso intenso dessas ferramentas quantitativas e de projeções para tornar o processo mais técnico e previsível de alguma forma. Eles usam o SWOT, que é a avaliação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, projeções econômicas, que é a simulação de crescimento, demanda, custos e etc. Né? E também estabelecem metas quantitativas, certo? O que traz algumas vantagens, o que ajuda a tomar decisões com base em dados, reduzindo alguns riscos, né? Mas também é preciso tomar cuidado porque a dependência dos dados ela pode levar a uma ilusão de controle que na prática não seja tão simples assim. Oi pessoal, me chamo Arthur, vou dar continuidade aqui na apresentação da Escola de Planejamento, vou falar um pouco aí das premissas, certo? A primeira premissa aí é o processo deve ser deliberado, controlado e conduzido pela alta cúpula da organização. Essa premissa, ela centraliza a formulação da estratégia e do topo da hierarquia. Pode-se supor que os líderes da organização, como o CEO, o comitê estratégico, são os únicos capacitados para pensar estrategicamente. Esse processo ele é considerado deliberado e controlado, ou seja, a estratégia não deve emergir espontaneamente, mas ser cuidadosamente pensada e imposta de cima para baixo. O autor ele critica essa visão, argumentando que ela ignora a contribuição que pode vir dos níveis operacionais de cada experiência prática na cotidiana. O autor ele critica essa visão, argumentando que ela ignora a contribuição que pode vir dos níveis operacionais e da prática cotidiana. Nesse segundo ponto, as estratégias são formuladas antes de serem implementadas. Aqui se estabelece uma divisão rígida entre formulação e implementação. Primeiro, os gestores planejam e escrevem a estratégia e só depois ela é posta em prática. A escola pressupõe que se pode prever todos os elementos necessários antes da ação. O autor ele questiona essa separação, destacando que na prática formulação e implementação ocorrem simultaneamente e que muitas estratégias bem-sucedidas emergem ao longo da execução. O ambiente ele pode ser previsto com um certo grau de precisão. Essa premissa reforça a ideia de que, por meio de análises como SWOT, projeções e cenários, é possível compreender e antecipar o comportamento do ambiente externo. Ela assume que mudanças no mercado, tecnologias ou sociedades são detectáveis e gerenciáveis. Nesse tópico, o autor ele também contesta essa confiança excessiva na previsibilidade, afirmando que o ambiente é muito mais instável, ambíguo e caótico, exigindo que respostas sejam adaptativas, não apenas planos fixos. Nesse quarto tópico, formular estratégia é como resolver um problema técnico. Exige análise, lógica, modelagem matemática, projeções e diagnósticos formais. A intuição, o julgamento subjetivo e o processo social são minimizados. O autor ele até relata que esse modelo ignora aspectos fundamentais da vida organizacional, como o conflito político, a cultura, a aprendizagem e a criatividade, que não podem ser totalmente capturados por métodos racionais. Então, assim, essas premissas compõem um núcleo conceitual da escola de planejamento e, embora tenham sua utilidade em ambientes estáveis e bem estruturados, o autor ele alerta que elas se tornam frágeis diante da complexidade e da imprevisibilidade do mundo real. O que essa estratégia ela trouxe de bom? Com que ela contribuiu?
ela trouxe aí a estrutura e disciplina, a formulação de estratégia. Então, a escola de planejamento, ela organizou o processo estratégico em etapas lógicas e sequenciais, como diagnóstico, formulação, implementação e controle. Essa abordagem trouxe clareza metodológica, ajudando os gestores a planejar de forma ordenada, evitando aí improvisões e ações desconectadas. E a disciplina que foi proporcionada ajudou a tornar essa estratégia uma prática gerencial mais sistematizada e profissional. Com a exigência de que a estratégia fosse formalmente documentada e comunicada, essa escola contribuiu para que todos os níveis da organização compreendessem os objetivos estratégicos. Isso faz com que se reduza distorções ou interpretações ambíguas, permitindo que diferentes áreas e equipes trabalhem de forma mais alinhadas. A clareza dessa comunicação estratégica fortalece a coesão e o foco da organização. Ao se definir diretrizes claras e centralizadas, a escola de planejamento promove o alinhamento entre os setores da organização. As estratégias formuladas com base em objetivos comuns permitem que diferentes áreas atuem de maneiras coordenadas. Consequentemente, isso melhora a cooperação entre os setores, entre os departamentos, e aumenta a eficiência interna da empresa, da instituição, reduzindo conflitos e esforços repetitivos, duplicados. E nesse último ponto, a escola incentiva que as empresas passem a pensarem além do curto prazo, a promover uma visão estratégica com foco no futuro. Ao mesmo tempo, enfatiza a importância de considerar o ambiente como um sistema interligado, no qual decisões estratégicas afetam e são afetadas por múltiplas variáveis internas e externas. Isso ajudou líderes a desenvolver uma mentalidade mais abrangente e mais proativa na condução dos negócios, na tomada de decisão, consequentemente. Falando aí um pouco sobre as principais críticas, né? Nós selecionamos aí 5. A primeira aí, que é rigidez. Essa escola, ela presume que o ambiente ele é estável o suficiente para permitir planos detalhados com antecedência. O autor ele até critica essa visão por desconsiderar a flexibilidade necessária frente às mudanças rápidas e imprevisíveis do mercado, do dia a dia, né? As estratégias, quando são muito rígidas, podem impedir a empresa, a instituição, né, a organização, responder de forma adequada a algumas oportunidades ou ameaças que possam surgir. Isso torna esse modelo um pouco ineficaz em contextos dinâmicos, onde a adaptação ela é crucial. Nós temos aí também a falsa sensação de controle, onde a escola ela assume que é possível prever com precisão o comportamento do ambiente externo, baseando-se em análises como SWOT e projeções. O autor ele até alerta que essa crença, esse acreditar nas previsões é ilusória, já que fatores econômicos, políticos podem mudar a qualquer momento, repentinamente, né? Eles ainda mencionam que uma estratégia para ser eficaz deve combinar a previsão com o aprendizado contínuo, que é com os resultados que aparecem aí no dia a dia. Nesse terceiro tópico é referente aí à formulação da estratégia, que muitas vezes é feita por especialistas ou departamentos isolados da realidade operacional, o que no caso vai criar um distanciamento entre o plano e a execução desse plano, pois quem elabora a estratégia nem sempre tem a compreensão às particularidades da linha de frente. O autor ele até critica isso, argumentando
que o conhecimento estratégico nasce também da experiência da prática. Então é importante que os dois setores, que é o de planejamento, né, e o da execução, se conversem antes de fazer o planejamento. Nesse quarto tópico é basicamente o que eu acabei de falar. A escola ela pressupõe que a divisão rígida entre pensamento e ação, onde a alta administração planeja e os demais apenas executam. Muitas vezes, quem está na base, né, quem está na linha de frente, tem informações que são cruciais e valiosas, que nesse modelo são ignorados, né? E ignorar, excluir essas pessoas, esses executores, né, desse processo de formulação do planejamento, impede o aprendizado organizacional e prejudica a implementação desse planejamento. E para a gente concluir aqui nossa apresentação, essa escola, a Escola do Planejamento, ela apresentou um avanço importante no campo da estratégia ao introduzir método, estrutura e racionalidade ao processo de formulação da estratégia. Seu modelo organizado, baseado em etapas sequenciais e controle centralizado, foi especialmente útil em ambientes estáveis e organizações complexas. Além disso, facilitou a comunicação clara dos objetivos e o alinhamento entre áreas, promovendo mais integração interna da empresa. Entretanto, em contrapartida, né, suas limitações tornam-se evidentes em contexto dinâmico e incerto. A rigidez, a excessiva confiança nas previsões e o distanciamento da prática, né, da realidade, enfraquecem sua aplicabilidade em mercados voláteis. Ao desconsiderar a emergência, o aprendizado e a intuição, a escola se afasta da realidade vivida pelas organizações. Ainda assim, suas contribuições permanecem valiosas com bases técnicas, especialmente quando combinadas com abordagens mais flexíveis.